Pessoal, vamos à aula agora de introdução à classificação, tá? Então, são duas aulas juntas, aula 6, introdução ao aprendizado de máquina, e aula 7, introdução à classificação. Tá? Esse vai ser o maior foco dessa disciplina, a classificação. A gente viu outras tarefas lá, regressão, associação, agrupamento. Tá? Isso vai ficar para a disciplina de sistema de apoio à tomada de decisão. E caso tenha disciplina também de tópicos IA, a gente vai cobrir algumas coisas dentro de tópicos em IA também, tá? Mas basicamente, classificação é o foco dessa disciplina. A gente vai ter contato com um algoritmo de agrupamento. E na disciplina de sistema de apoio à tomada de decisão, a gente vai ter contato aí com a análise de outlier, análise de associação e análise de agrupamento. Eu já falei alguma coisa para vocês sobre classificação na parte do aprendizado de máquina. E a gente vai ver com mais afinco agora uns conceitos a mais sobre classificação. Eu queria fazer uma pequena observação que era para ter feito na outra aula e até aproveito, faço agora e já aproveito e justifico por que o foco da IA nesta disciplina vai ser mais a classificação. Então, se a gente pegar alguns livros aqui de inteligência artificial, por exemplo, esse aqui do Lugger, que é das bases da disciplina, tá? Ele vai ter um capítulo aqui de Machine Learning. Dentro dessa parte de Machine Learning, todos esses itens que estão aparecendo aqui são todos conexionistas, simbólico, genético, probabilístico, são todos para tarefa de classificação. Então, no livro de IA em si, a gente vai ver bastante isso, o aprendizado sendo utilizado para classificação. Tá? Aqui eu tenho um exemplo do livro do Russell e Norvig, que é outro base, estão aqui dentro do Learning. Se a gente for ver isso daqui, ó, apesar dele colocar os tipos de aprendizado, ele dá aqui o aprendizado supervisionado, tá? E daqui para baixo, Decision Trees, Artificial Neural Networks, Regression Classification within Linear Models, Support Vector Machines e etc. Tudo isso daqui ele é em função de classificação. Então, dentro de uma disciplina de inteligência artificial, a parte de aprendizado de máquina normalmente está mais voltada com a parte de classificação. Porém, tá, a gente pode perceber que se a gente pegar um livro específico de classificação, aqui o índice desse daqui está um pouquinho complicado, tá? Mas a gente já vê a questão do cluster. Opa, acho que esse PDF aqui deve ter comido alguma parte. Mas enfim, a gente vê a questão de clustering, tá? Tem aprendizado por reforço, apareceu lá, mas a gente não viu tanto. Esse daqui eu achei que estava, na verdade são dois livros, achei que tinha um livro bom, mas esse daqui é inteligência artificial para aprendizado de máquina. Esse eu sei que o índice tá certinho. Tá? A gente vê aqui modelos preditivos, aí tem os algoritmos que a gente vai ver na disciplina, tá? Seguindo aqueles paradigmas que a gente tinha passado para vocês. Aí tem a parte de mineração de padrões frequentes, análise de agrupamento, tudo bonitinho, tá? Se a gente for pegar também livros que são de mineração de dados, tá? Então aqui eu tenho Introduction to Data Mining, por exemplo, tá? Eu tenho aqui conceito de classificação, tenho análise de agrupamento, eu tenho detecção de anomalias, tem a análise de associação aqui também, tá? E perceba o seguinte, tá? Aquilo que eu falei na aula de aprendizado de máquina, então ele apareceu num livro de inteligência artificial, apareceu num livro de aprendizado de máquina em si, apareceu num livro de mineração de dados, tá? Então o aprendizado de máquina ele acaba sendo um núcleo, vamos assim dizer, tá? Em diversas áreas, dentro da própria área de aprendizado de máquina, óbvio, mas você vai ver esses mesmos algoritmos aparecendo dentro de mineração de dados, ou data science, ou big data, ou dentro da área de inteligência artificial, já que ele é da inteligência artificial. Então, tudo que a gente tem de aprender com base em dados, tá aí, já que a mineração de dados faz uso disso daí também, né, de eu extrair conhecimento inteligente ou automatizar tarefas baseadas em dados, ela vai aparecer. Então, dentro da visão computacional, né, que é meio tratado como uma área específica, que é o aprendizado com base em imagens, mas você tem todo um procedimento, como a gente vai ter que aprender em imagens, então se eu abrir um livro de visão computacional, vocês verão esses algoritmos de aprendizado de máquina lá dentro desses livros também. Então, vão aparecer em diversas situações. Quando é específico de um livro de IA, por exemplo, acaba aparecendo mais
o aprendizado supervisionado, que é o que a gente vai dar o foco na disciplina. Quando vai para uma coisa mais geral, sistema de apoio à tomada de decisão, mineração de dados, acabam aparecendo os outros conceitos, assim como se eu tiver um livro só de aprendizado de máquina também. Então, eu queria colocar isso que eu ia mostrar na outra aula para vocês, acabei esquecendo. E vamos agora à nossa introdução à classificação. Já passei para vocês um pouquinho disso na outra aula, que eu mostrei as várias tarefas, classificação, regressão, análise de outliers e análise de associação. Acho que foi isso que eu mostrei. Tá? Então a gente viu lá na outra aula que o objetivo da classificação é extrair modelos que descrevem as classes dos dados, ou ainda modelos que sejam capazes de separar os exemplos, tá, de diferentes classes dos dados, tá? De forma que se eu consigo descrever qual que é a característica de um exemplo de uma classe, ou ainda se eu consigo algo que seja capaz de discriminar os exemplos das duas classes, tá? Dado um novo exemplo, eu seria capaz de classificar aquele novo exemplo, tá? Ou predizer as classes dos objetos nos quais não há essa informação. Tá? Além disso, como alguns modelos eles ajudam a descrever, vamos dizer assim, as características do conjunto de dados, eu posso utilizar esses modelos, inclusive, para entender os meus dados. Tá? Então, as classes, aquele atributo que eu quero prever, tá? E que eu vou utilizar durante o meu treinamento, tá? Eles são atributos do tipo categórico, ou seja, são descritos por variáveis nominais ou variáveis discretas, tem um conjunto finito de possibilidades. Tá? Então, exemplo, cliente pode ser bom ou mal pagador, a operação de cartão de crédito, se eu estiver tratando como classificação, pode ser fraudulenta ou não fraudulenta. Tá? O aluno, se eu for classificar o desempenho do aluno, pode ser ruim, bom, excelente, se for spam, spam, não spam. Qual que é a função de uma proteína? Tem algumas funções delimitadas, um número finito de funções que aquela proteína pode exercer. Tá? Então, a gente pode utilizar a classificação para essas tarefas. Não só, novamente, para extrair conhecimento, mas para automatizar a classificação de novos exemplos. Bom, então, para se realizar esta classificação de maneira automática, então são dois passos fundamentais. O primeiro passo é o passo do aprendizado de máquina em si, tá? Que é a etapa que eu vou analisar os meus dados, tá? E quando eu vou construir o meu modelo de classificação com base nesses dados que eu estou analisando. Tá? E a segunda etapa é, uma vez que eu tenho esse modelo de classificação construído, eu vou utilizar esse modelo para, dado um novo exemplo, que eu não sei o rótulo ainda, ou que está chegando agora, por exemplo, meu e-mail, acabou de chegar um e-mail aqui, tá? Eu vou falar, opa, esse e-mail é spam, é no spam. Vou fazer um cadastro de cliente aqui para fazer um empréstimo, ver se eu faço empréstimo para ele ou não. Então, dou os dados do meu cliente, passo para esse modelo que me classifica a credibilidade, vamos assim dizer, do cliente. Ele vai falar, opa, empresta ou não empresta dinheiro, ou é um bom pagador ou é um mau pagador, tá? Então, a ideia da classificação é essa, tá? Juntamente com a classificação, a gente vai ver para frente, tá? Não somente obrigatoriamente eu vou responder que ele é bom ou mau pagador, mas eu consigo responder, falar, opa, eu classifiquei ele como um bom pagador com 85% de confiança, por exemplo. A gente tem algoritmos que vão dar esse tipo de informação para a gente, tá? Então aqui eu coloquei aqui, tentei englobar nessa figura todas as etapas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma base de dados aqui com nome, idade, renda, empréstimo, enfim, tá? A minha classe, nesse caso aqui, é o empréstimo. Tirar o nome, seria legal tirar o nome, deixa eu arrumar essa figura aqui. Tá? E aí, a ideia é que eu analise esse modelo aqui, consiga, tá, analisar ou descobrir quais são os padrões que levam uma pessoa a
emprestar, no caso aqui empresta, o meu algoritmo falar que eu devo emprestar dinheiro para aquela pessoa ou que não devo emprestar dinheiro para aquela pessoa. Então, isso daqui é um exemplo de como se fosse uma base histórica, tá? Em que eu fui armazenando informações do meu cliente. Então, eu armazenei as informações do meu cliente, idade, renda dele, por exemplo, e se no final das contas ele emprestou ou não emprestou. Então, aí estou dando a supervisão para aqueles exemplos, tá? Então, o aprendizado, classificação, ela realiza um aprendizado supervisionado que ela vai precisar dessa supervisão, desse atributo-alvo, né, para separar os exemplos. E aqui, depois que eu obtive um modelo, tá, de classificação, depois eu vou fazer um exemplinho bem simplesinho aqui, que é esse OneRule, tá, só para vocês verem como que funciona esses modelos de classificação. E, a partir daí, eu posso pegar exemplos, tá, nos quais eu não sei o rótulo e submeter para esse modelo de classificação. Aí ele vai me responder com a classe. Tá? Então, por exemplo, coloquei esse primeiro aqui. O cara chama João, a idade é adolescente, a renda é média, o empréstimo. Uma que já do João já não tem nome. Tá? Então, nome não é um atributo que ajuda, mas vamos supor que, por acaso, na minha base todo o João me dava o calote. Tá? Mas não é o caso, não tem nem nomes parecidos. Mas aí, ele é adolescente e renda média. Ele olha aqui, pô, tem um adolescente aqui com renda baixa. Bom, o único adolescente que eu tinha aqui não me devolveu o dinheiro. Então, também não vou devolver. Além disso, tá? Outro, ele era renda média. Um com renda média me deu, outro com renda média me devolveu o dinheiro. Tá? Mas pelo fato dele ser adolescente, ter um exemplo com adolescente com renda média que não me emprestaram dinheiro, vou chutar que ele não vai me emprestar dinheiro. Não é bem assim que funciona na prática, a gente vai ver os calculinhos, tá? Mas só para dar ideia. Aí depois do outro, lá do adulto e alta, ele vai analisar, pô, tem um exemplo aqui com adulto e alta que me devolveu o dinheiro. Então, vou prever que ele vai me devolver o dinheiro também. E o outro, idoso e baixa, tá? Não tinha idoso com renda baixa, o único idoso com renda baixa aqui seria esse daqui, o único com renda baixa seria esse. Não devolvo, mas eu tenho idoso que me devolveu também, então isso daqui teoricamente teria que ser classificado como sim, mas eu não sei o que o meu modelo está aprendendo, tá? Eu simplesmente vou analisar uma base histórica, vou criar um modelo de classificação, a hora que eu submeto exemplos para esse modelo de classificação, ele vai prever os rótulos dos exemplos, tá? Como falei, a gente já vai ver como é que faz um bem simplesinho disso daqui, tá? Bom, então formalmente, tá? O objetivo da classificação ele vai ser prever uma função, tá? Um modelo ou hipótese de classificação, tá? Que seja próximo a uma função de classificação que fosse real, vamos assim dizer. Tá? O que seria essa função real? Tá? Que para todo exemplo da minha base, né? Eu tenho o rótulo dele. Vamos supor que o rótulo desse exemplo ele fosse dado em função dos valores dos meus atributos. É isso que a gente espera, tá? Eu dou um conjunto de atributos, se eu estou no spam, dou um conjunto de palavrinhas e com base naquelas palavras, ele tem que me falar se é spam ou se não é spam. Ou ainda se eu tiver destinado, quem que me enviou, enfim. Mas vamos pegar um caso mais simples. Com base nas palavras, eu tenho que inferir se é um spam ou não é spam. Então, com base na análise do conteúdo que eu tive o meu rotulador, o meu professor foi lá e definiu uma classe. Então o objetivo é eu descobrir qual que é a função que esse meu professor aí ele utilizou para rotular esse exemplo aí, tá? Só que eu vou tentar descobrir essa função apenas analisando os dados dos respectivos rótulos. Então eu vou tentar obter essa função H que aproximaria essa função real, essa função de uma pessoa humana que usou para rotular ou definir a categoria daqueles exemplos, tá? Se é bom pagador, mal pagador, doente, não doente, tá? Então, a gente vai tentar obter isso. Vale ressaltar que obter essa função real, tá? Às vezes é impossível, tá? Uma dado a minha amostra finita de exemplos, tá? Outra que às vezes dependendo da pessoa, tá? Se uma pessoa rotulou uma parte dos exemplos, outra pessoa rotulou uma parte, para dois exemplos iguais ou muito parecidos, não pode ter definido um rótulo, pode ter definido outro rótulo. Aí não tem como eu atender para um dada entrada ele ser A ou ele ser da classe B, tá? Então muitas vezes é impossível por causa disso, mas, tá? A gente consegue uma boa aproximação
dessa função. Tá? Então a gente vai gerar uma função de x e a gente vai tentar sempre se aproximar ao máximo dessa função real. Tá? Quanto que a gente vai se aproximar dessa função real, a gente vai conseguir estimar que vai ser na próxima aula. Tá? Então, dado isso, né, então a gente vai considerar o aprendizado supervisionado para os modelos de classificação, ou seja, que todos os exemplos vão possuir rótulos, ou que eu vou ter todos esses pares aqui, x e f de x, para todos os exemplos da minha base. A gente não vai considerar o aprendizado semi-supervisionado aqui. Aprendizado semi-supervisionado a gente só considera caso a gente tenha tópicos em A, e como a gente viu, não é um tópico muito comum dentro dos próprios livros de inteligência artificial. Tá? E tipicamente, né, baseado naqueles paradigmas que a gente viu na aula passada, a gente vai ter lá no formato de regras de classificação, árvore de decisão ou um modelo matemático, tá? Que pode ter sido gerado ou por um modelo conexionista, que é um conjunto de neurônios, e esses neurônios correspondem a funções matemáticas, tá? Ou estatística, que também faz uso da matemática para as distribuições, enfim, ou quando a gente usa o genético, né, tanto para obter as fórmulas matemáticas quanto as regras de classificação. Tá? Bom, aqui coloquei um exemplinho, tá? Muito simplesinho. Fala, pô, eu quero aprender com base nesses dados, né? Quando que a pessoa está triste ou não está triste, e eu tenho a idade da pessoa e a posição do time no Campeonato Brasileiro, por exemplo. É muito simples eu conseguir analisar esse conjunto de dados e verificar neste conjunto de dados, tá? Inferir, falar, se a posição do time no campeonato ela é menor que o 10º lugar aqui, o cara está feliz, senão ele está triste. Tá? E com base nessa regra também, eu falo, pô, classifique se uma pessoa está feliz. Aí eu coleto a idade, coleto o time e venho disparar as regras aqui. Se a posição do time dela for menor que 10, então ela está feliz, senão ela está triste. Tá? Ou posso utilizar essa própria regra para explicar o que está dentro desse conjunto de dados. Obviamente, na prática, nem sempre vai ser tão simples assim, mas também não vai ser muito mais complicado, tá? Bom, então, em quase todos esses problemas de classificação, como eu falei, há uma interpretação geométrica, ou a gente consegue dispor esses dados no espaço por meio de uma representação no modelo espaço vetorial, e aí eu vou tentar algum algoritmo que vai separar espacialmente esses dados para gerar esses modelos de classificação. Então perceba que aqui, ó, eu estou considerando esses dados dispostos no espaço, assumindo que esse eixo aqui tem um valor 10, tá? Então estou utilizando a informação de disposição deles no espaço, então todo mundo cujo valor desse atributo, que é a posição do time no campeonato, for menor que 10, vai ser feliz, senão vai ser triste, tá? E para muitos problemas, tá? A gente consegue usar um classificador, uma separação linear simples, ou seja, eu tenho uma reta que é capaz de separar os meus dados. Por exemplo, isso daqui é uma reta, tá? Se for muitas dimensões, um hiperplano, tá? Ou seja, só tem coeficientes lineares aí nessa minha função de separação. Tá? Mas, bom, por exemplo, nesse problema que eu também consigo, apesar da minha reta não ser perpendicular ao eixo, mas ser uma reta inclinada, eu também consigo separar esses dados aqui. Mas muitos problemas com uma única reta eu não consigo separar, então precisaria, por exemplo, de duas retas aqui, ou dois hiperplanos, se fossem multidimensional, e aqui nem uma reta faz milagre, ou teria que modificar esses dados ou utilizar algum algoritmo que fosse capaz de obter uma separação nesses dados aqui de uma classe e de outra que fossem não lineares. Além disso, a nossa classificação ela pode ser binária, ou seja, o meu atributo classe ele sempre vai possuir dois valores, tipo verdadeiro ou falso. Exames médicos, por exemplo, deu verdadeiro ou deu falso. Tá? Zeros ou uns, mais ou menos, positivo, negativo, enfim, tá? Tipo spam ou não spam. Duas classes, então tem um problema binário. Tá? Importante saber isso porque tem muitos algoritmos que eles só funcionam para classificações binárias. Tá? E se eu quiser empregá-los em outro tipo de classificação, eu tenho que fazer uma adaptação desses algoritmos, uma combinação desses algoritmos para poder fazer um outro tipo de classificação. Por exemplo, a classificação multiclasse. Na classificação multiclasse, eu tenho no atributo classe, ele pode ter múltiplos valores. Então, quero classificar notícia. Essa notícia pode ser de esporte, cotidiano, economia, religião,
enfim, tipo, quero classificar o desempenho de uma pessoa. Pode ser muito alto, alto, médio, baixo. Então, tem cada aquele atributo classe vai ter múltiplos valores. Tá? E eu tenho a classificação, só que no multiclasse, desses múltiplos valores, eu sempre vou escolher um desses valores para classificar. Por exemplo, o desempenho da pessoa. Tá? Ele não pode ser classificar ele como alto e como médio ao mesmo tempo. Ou ele é alto ou ele é médio. Tá? Vamos supor que no meu domínio de notícia, tá? Ela só pode ser ou de economia, ou de esporte, ou de não pode ser de religião e esporte ao mesmo tempo. Então, se eu tiver esse problema que eu vou atribuir um rótulo dentre múltiplos rótulos, vai ser um problema multiclasse. Tá? Eu posso ter também um problema multirótulo. Tá? Nesse multirótulo, eu posso atribuir mais de um rótulo, tá, a um determinado objeto. Então, vamos supor que eu tenho uma notícia lá. Essa notícia está falando do movimento no mercado financeiro, das indústrias, não sei o que, no Super Bowl lá dos Estados Unidos, que movimenta milhões e milhões de dólares com propaganda, anúncio, etc. Tá? Então, tanto uma notícia pode ser uma notícia do ponto de vista econômico, quanto uma notícia do ponto de vista de esporte, que está falando lá do Super Bowl. Tá? Então, nesse caso, se eu quiser atribuir mais de um rótulo, tá, para um determinado exemplo, a gente vai utilizar o aprendizado multirótulo. Tá? Nessa disciplina, basicamente, a gente vai estudar esses aprendizados aqui, o binário multiclasse, que são mais comuns, porque no aprendizado multirótulo é algo um pouquinho mais avançado, precisaria de muito mais conceitos. Tá? E boa parte dos problemas a gente consegue resolver com o binário e o multiclasse. Tá? E a gente tem também, quanto à saída do modelo de classificação, esse modelo ele pode ter a saída do tipo hard ou do tipo soft, ou pode fazer a classificação do tipo hard ou soft. No hard, tá, é simplesmente dessa classe, tá, ou não é dessa classe. Então ele só vai responder com a classe. Fala, ó, esse texto aqui é de economia, esse texto é de esporte, esse paciente testou positivo, esse paciente testou negativo. Então, só, simplesmente atribua o rótulo, ponto, acabou. Na classificação soft, tá, tem algoritmos que eles retornam a confiança de classificação também. Pode ser útil até para a gente analisar o resultado. Então, por exemplo, ó, esse paciente aqui ele tem 85% de chance, tá, de testar positivo. Tá? Eu tenho 99% de testar negativo. Por que isso é importante? Porque às vezes o meu classificador deu um resultado ali e falar, pô, ele deu 51% de chance de ser positivo. Pô, meu classificador não está muito confiante, fala que esse cara é positivo não, tá? Então posso utilizar essa informação e falar, melhor não prever, melhor passar para algum humano analisar isso daqui, porque ele não está muito confiante. Tá? E também para outros conceitos de classificação mais avançados, tá? A gente tem que combinar saídas de classificadores, essa saída soft com essas confianças de classificação vai ser importante para conceitos mais avançados aí. Aqui a gente vai ver tanto o hardware quanto o soft aqui na disciplina. Né? Bom, aplicações da classificação, retomando, né? A gente pode fazer análise de crédito, no sentido é bom pagador, é mau pagador. Nubank usa muito isso, né? Para rejeitar os nossos cartõezinhos. Eu demorei muito tempo para receber o Nubank na minha vida, porque eles sempre ficavam prevendo que não compensava me dar o cartão de crédito. Não sei porquê, não sei qual que era a base, enfim. Mas isso é dado de maneira automática. Predição de performance, o pessoal usa a classificação para, dadas as características dos alunos, desempenhos iniciais, por exemplo, prever se esse aluno vai se formar no tempo, não vai, ou qual o nível do aluno, muito alto, médio, forte. Então, várias universidades, principalmente americanas, usam isso daí. Tá? Estou com mestrado agora, que é da computação aplicada, que é de previsão de evasão, para prever se o aluno vai evadir o curso ou não, também uma tarefa de classificação, diagnóstico médico, né? Prever se o cara tem a doença ou não, ou qual o tipo da doença que a pessoa tem. Classificação de texto, então dado um texto, fazer análise de sentimento, pessoa que nesse tweet está falando bem, mal, mais ou menos, não falou nada, tá? Detecção de spam, é spam, não é spam, filtragem e roteamento de e-mails, por exemplo, chegou um e-mail, qual que é o departamento que eu tenho que redirecionar esse e-mail, tá? Dado uma imagem aí, classificar os objetos da imagem, nesse exemplo aqui eu coloquei de objetos celestiais, dado um pontinho, isso daqui é um cometa, é uma estrela, é uma galáxia, enfim.
classificação de funções de proteína, o que aquela proteína faz, enfim, inúmeros procedimentos que eu tenho que atribuir, ou que eu quero predizer um valor categórico dado um exemplo, a gente pode utilizar a classificação. Tá?